Olá, mais uma vez estou aqui para trabalhar com vocês essa quarta videoaula. Essa videoaula número 4 será abordada o solo e suas características. Capítulo 5 do livro didático de vocês. Formação do solo. O solo, para se formar, ele vai se formar pela fragmentação de rochas. Essas rochas vão se quebrando, se partindo, se desagregando. Essa fragmentação ela pode ser por diversos agentes erosivos: o vento, a chuva, a temperatura, a pressão, a água dos rios, as ondas, os próprios animais e a temperatura. Todos esses fatores vão contribuir para a fragmentação, a desagregação das rochas e, consequentemente, a formação do solo. O solo é a camada superficial da litosfera, popularmente chamada de terra. Na imagem aqui inicialmente tem uma rocha inteirinha que é chamada de rocha matriz. Essa rocha inicia um processo de desagregação e fragmentação. Aí na imagem 2 já mostra um solo com uma camadazinha de aproximadamente aí uns 10 centímetros. Essa rocha continua um processo de fragmentação, desagregação pelos agentes erosivos, pelas próprias plantas e os animais, e começou a formar um solo com camada maior. Aí já dá para perceber que esse solo aí já é um solo mais profundo. E a terceira imagem está mostrando aí um solo já bem antigo, com várias camadas, bem profundo e também rico em humus, que é resto de animais e plantas em decomposição. O solo, para se formar, ele leva milhares e milhares de anos. Só para vocês terem noção, o solo da imagem 2, para formar uma camadazinha de 10 centímetros, passam milhares de anos. Para formar um solo na imagem 3, indica que isso aí é um solo também já bem idoso, que tem várias camadas, solo também já com milhares e milhares de anos. E a imagem 4 é um solo maduro que se formou há muitos e muitos milhões de anos, que é o mais ideal para o plantio de árvore de grande porte. Pois é, acho que deu para vocês terem noção mais ou menos como é a formação do solo. Inicialmente tem a rocha bruta inicial, ela vai quebrando, formando uma camadinha fininha, essa camada vai se acumulando e à medida que o tempo passa, ele vai aumentando a camada de solo até formar os solos maduros, como a gente vê na imagem de número 4. Espero que tenha entendido o processo de formação do solo. Interação entre solo, ar, água e seres vivos. Pois bem, o solo, para que ele se forme, ele precisa de partículas minerais, que é o resto de rochas que são fragmentadas. Ele é formado pelo ar, o próprio ar da atmosfera, ele também é encontrado no solo, lógico, nas camadas mais superficiais. A água da chuva, quando chove, ela vai se infiltrando no solo até atingir camadas de rochas impermeáveis, onde vão dar origem aos lençóis freáticos ou rios subterrâneos. Os seres vivos, muitos deles, como as minhocas, bactérias, fungos, protozoários, vivem dentro do solo enterrados, que também contribui para o enriquecimento do solo, também para a produção de humus, a fragmentação de rochas, permite a entrada de ar, de água. Ou seja, para que um solo seja bem formado, ele precisa da integração entre vários fatores vivos e fatores não vivos. Acho que deu para vocês entenderem. Na imagem inicial aí, tinha um solo mais jovem, ele tinha algumas rochas ainda que ainda estavam em processo de formação. Dá para perceber que tinha água nesse solo, aí as partículas minerais e plantas. Já na imagem 2, mostra aí um solo mais antigo, rico em matéria orgânica, micro-organismos, plantas. Já dá para perceber que tem uma fragmentação maior das rochas. Aí o solo ele possui 3 camadas principais.
A camada mais superficial é chamada de solo, a camada intermediária é chamada de subsolo e a camada onde tem as rochas inteiriças é chamada de rocha matriz. Solo, subsolo e rocha matriz. Acho que deu para entender a interação entre o solo, o ar, a água e os seres vivos. Composição do solo. Como eu falei anteriormente, o solo é composto por diversas estruturas, entre elas os sais minerais, que são resultante da decomposição das rochas, a água, que vem do ciclo da água por meio da chuva, também dos rios, córregos. O ar é proveniente da atmosfera, que é resultante da decomposição, das queimadas, da combustão, do processo de fotossíntese, realizados pelas algas e pelas plantas. O humus presente no solo é formado por seres vivos em decomposição. Os restos de seres vivos vão se decompondo e vai originar as partículas orgânicas do solo, tornando o solo rico em humus. Diz assim que o solo é humífero, um solo que tem grande quantidade de humus. E os seres vivos em geral, eles vivem no solo tanto internamente quanto sobre a superfície dele, sobre ele. Inclusive nós seres humanos vivemos sobre o solo e deles nós retiramos a maioria dos nossos alimentos. Tipos de solo. Como foi visto lá em outras aulas, na natureza, existem 3 tipos de rocha quanto à origem. Só que essas rochas elas podem se partir, se fragmentar, formar grãozinhos pequenos, que assim vão originar o solo. Assim como as rochas, também existem diversos tipos de solo. No conteúdo de hoje, eu vou abordar 4 tipos de solos específicos. O solo arenoso é aquele solo que é proveniente da fragmentação das rochas chamada de arenito, que é aquela rocha de grãos maiores que formam principalmente a areia. É um solo bastante permeável, ele retém pouca água. Quando chove, rapidamente a água se infiltra, ou seja, é um solo facilmente de ser identificado. É um solo encontrado principalmente nas praias, em costa de rios, mas também tem o solo argiloso. O solo argiloso é aquele solo que os grãos são pequenininhos, a maioria são microscópicos. Existem diferentes tipos de argila, dependendo da coloração dos minerais que as constituem. Esse solo argiloso, ele é pouco permeável, retém muita água e tem uma característica em particular. Quando chove, ele fica lamacento e quando seca, ele fica meio que partido, rachado. Isso é uma característica do solo argiloso. O solo humífero é um solo bastante permeável, ele tem grande quantidade de humus, que são as partículas orgânicas em decomposição, restos de seres vivos, pode ser animais, plantas, micro-organismos. É um solo que é bastante permeável, só que retém uma quantidade de água e de nutrientes. E esse tipo de solo é o solo ideal para a agricultura. E tem o solo calcário. O solo calcário é resultante da fragmentação do calcário, que é uma rocha sedimentar. Ele é rico em carbonato de cálcio. Logicamente que além de carbonato de cálcio tem outros componentes. Ele não é 100% puro. Então, quanto aos tipos de solo, a gente falou em 4 tipos: arenoso, argiloso, humífero e calcário. E aqui nessa imagem tem a amostra de 4 tipos de solo. O primeiro, que fica à esquerda do vídeo, superior, ele é um solo argiloso. Como é que eu sei que é um solo argiloso? Ele, quando seca, ele fica todo fragmentado, característica desse solo. E quando chove, ele fica todo lamacento, porque ele dificulta a penetração de ar. O que está abaixo dele aí, inferior, é o solo arenoso. Dá para ver aí os grãos de areia. Ele fica, mesmo que chove, ele fica sequinho rápido, porque ele tem uma permeabilidade muito grande. E o que fica acima no lado direito, aliás, onde tem uma plantinha,
Mostrei o solo umífero. Geralmente é um solo de cor escura devido à decomposição de partículas orgânicas, restos de animais, plantas e micro-organismos. Esse tipo de solo é muito usado na agricultura. É um solo que não precisa ser adubado. E o último aí embaixo é um solo calcário, rico em carbonato de cálcio, e ele tem uma coloração branca devido à grande concentração de calcário. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o processo de formação do solo, os tipos de solo, a interação entre os seres vivos, a água, o ar e também os tipos de solo. Eu vou deixar para vocês fazerem as atividades das páginas 108, 109, 110 e 111. Essas atividades serão corrigidas e comentadas na nossa próxima videoaula. Muito obrigado a todos e até mais.